E aí pessoal, tudo bem com vocês? Capítulo 217, The Beginning After the End, já saiu e é o que todo mundo esperava. Finalmente nós tivemos um empate, uma luta contra Varai, a lança, digamos, a mais forte, contra a lança mais nova, Arthur Levin. Que tudo bem, tem o Helm-Yart para enfrentar ela com toda a força possível, porém o tempo de batalha e experiência vão sobrepujar isso, porque o Arthur, até ele mesmo diz nessa luta que ele acha que é um poder emprestado e então ele acabou perdendo de certa forma. Mas calma lá, vamos entender essa luta. Cara, eu nunca vi um quadro animado tão bem elaborado, principalmente dessa luta, porque praticamente o capítulo inteiro finalmente foi isso. Eu tava preocupado se eles talvez fossem fazer só uma parte e tudo mais, mas realmente valeu a pena a espera e nós tivemos já no começo do capítulo o retorno de Arthur e o pessoal que tava com aquela comitiva que tinham feito aquela viagem nos dois capítulos anteriores e estavam de volta no castelo flutuante para poder dar continuidade ao treinamento do Arthur e novos aparelhos para poder medir a pressão e o poder de mana do Arthur. Logo nisso, a Varai, como eu tinha falado para vocês, e o comandante Byron, juntamente com o Viron, acabaram aparecendo para ver o treinamento deles e quando de repente a Varai decide dar uma treinada com o Arthur. Cara, foi muito legal, os dois lutaram com poderes incríveis, Arthur fez várias magias interessantes, mostrando que estava se segurando contra seus adversários. Até mesmo eles achavam que, poxa, realmente o Arthur estava se segurando para enfrentar a gente. Mas é claro, o Arthur se segura também para se divertir. É como se ele fosse um Saiyajin ali do Marruaz, digamos assim. Ele gosta das lutas, ele se diverte desde novo com esse tipo de ambiente de batalha. Uma diferença no máximo que eles fizeram de balão aí foi o fato de que o Camus no mangá estava perguntando por que o Arthur não estava indo usando o Helm-Yart, né? Que ele tava, acho que era isso que eles chamavam, ele disse no balão dele. Na novel, quem fala isso na verdade é o comandante Viron. Depois disso, a própria irmã dele, Ellie, diz que simplesmente ele está aproveitando mais a luta, então ele não quer lutar com força total, mesmo porque também nesse tempo ainda o Helm-Yart é uma coisa que ele usa num curto período de tempo ainda, porque desgasta bastante o corpo, né? É um poder emprestado, é o poder que ele ganhou da Sylvie na sua segunda forma, ainda não atingiu a terceira, vale lembrar. Imagina quando atingir. E não vai demorar não, tá? Bom, depois dessa parte, nós vemos que eles tiveram um bom treinamento, a Varai reconhece o Arthur em certos momentos. Tem momentos da luta ali que era pra Varai dar um leve sorriso, assim, que tá se divertindo na luta contra o Arthur, porém eles não colocaram isso no mangá, o que não atrapalha muito na narrativa não, tá? Assim, apesar de ser uma garota bem menos expressiva possível, até menos que a Katel, né? É claro que eu sempre digo pra vocês entrarem no canal no Audiobooks BR, porque você pega o capítulo 186, que é quando começa essa luta entre a Varai de treinamento contra o comandante Arthur, vocês vão estar entendendo um pouco melhor todas as magias que foram usadas durante esse embate entre eles, porque teve momentos que estava em azulado o poder que o Arthur usava, eram chamas azuis para bater de frente contra o gelo da Varai, mas teve momentos também que ele usou gelo, tá? Logo no começo da luta, o que ele usou azul para tentar bater de frente com o gelo dela foi o próprio gelo que ele consegue utilizar. Porém, não deu muito certo porque a Varai condensou o poder dele e utilizou contra ele mesmo. Teve um momento também que ele começou a utilizar lâminas de vento, que foi um grande erro, né? Porque cientificamente falando, comprovadamente falando, porque questão de lógica, eles usaram isso no mangá, é que quando o ar fica frio, a pressão do vento fica menor. Então o ataque dele não fez sentido nenhum nesse momento. Foi um erro dele, mas é normal, assim, até ele mesmo diz isso pra Varai. Depois de um tempo, ele com o Helm-Yart acabou utilizando mais de gelo e teve aquele embate entre eles de espadas, que o Arthur fazia espadas de gelo e a Varai também fazia. Só que tinha uma diferença. As espadas da Varai não quebrou, em momento quase nenhum, enquanto as do Arthur, toda vez que ele usava para bater de frente com ela, toda vez que se colidiam as espadas do Arthur de gelo, que não é um gelo igual a da Varai, acabava quebrando e tinha que toda hora bater e fazer outra, bater e fazer outra. Então imagina o desgaste de mana que ele teve ali. Sem falar os ataques estocadas de lança de gelo que a Varai fazia contra ele, que ele tinha que realmente desviar em mínimos momentos, quase foi atingido. Cara, mas foi uma luta do caramba. E a finalização foi muito legal, que a Varai acabou simplesmente levantando um esquife de gelo, prendendo o braço dele, fazendo com que ele se rendesse, né? Com a espada, a lâmina da espada bem próximo do pescoço dele. Foi muito legal. Isso não é dito como a Varai finalizou a luta, simplesmente que o Arthur caiu no chão, o Helm-Yart foi acabando a transformação dele, mas ficou legal no mangá sim. Claro que se você acompanhar a novel, esse capítulo 186 é o Beleza da Magia. E pega um comecinho do 187 da mentalidade ofensiva. Então, tipo assim, ficou muito legal bem esse começo. E o legal também é que no finalzinho os anciões lá acabaram apostando entre si quem que ia ganhar entre a Varai e o Arthur. O Byron e a Esther acabaram ganhando no tigrinho ali, foi muito engraçado.
Na verdade, esse comentário eu vi quando eu tava lendo a novela, teve um cara que falou: os caras perderam dinheiro no tigrinho. Ai, lá, fazer o quê? Ah, onde eu fui amarrar meu burro, ora? Muito bacana, cara, muito bacana essa luta. Aí é que eu falo pra vocês, cara, isso animado deve ser a coisa mais linda do mundo, desde que seja feita por um estúdio bom. Então, toda vez eu vou dar uma afinada pra vocês. Como é que tá o anime? Cara, eu vi o primeiro, eu tentei assistir mais outras partes e realmente, se você esquecer a parte de luta e só ver porque assim, você tá querendo prestigiar a obra, você gosta do anime, você quer ver animado, sabe? E tipo assim, é bacana, mas tem aqueles momentos de luta, cara, infelizmente deixa demais a desejar a animação. O estúdio Arquette, eu não sei porquê. Alguns eles fizeram os episódios, a maioria eles terceirizaram. Então ainda vou falar isso sempre pra vocês, cara. Eu acho um descaso com o Marruá. Parece até que eles estão sabotando o Marruá. Mas me fala aí, você gostou desse capítulo 217? Achou bacana? O que faltou nesse capítulo? Eu acho que foi um dos melhores capítulos até agora, desde que eles pararam, que o Arthur parou de participar da guerra. O que vai acontecer logo logo, tá? Ele vai voltar, ainda tem uns capítulos aí pra acontecer alguma coisa desses treinamentos. Vale lembrar que na adaptação da novel, se eles for seguir certinho, vai demorar um pouquinho só, tá? Alguns capítulos, uns 5, 6 capítulos talvez, e o Arthur vai ter que ir de novo pro fronte de batalha por algumas coisas que vão acontecer. Ou simplesmente, se eles simplesmente ignorarem algumas coisas da novel e ir direto pro capítulo, eu acredito que logo nós vamos ter algumas coisas. Porque, curiosidades pra vocês, a partir deste momento tem alguns spoilers do mangá, tá? Que provavelmente tem que ter nessas próximas adaptações. Eles vão ter um momento que eles vão lá conversar com os prisioneiros de batalha, que seria o Radias e o Uto, tá? Eles vão estar conversando com ele, o Uto ainda tá pistola da vida com o Arthur, porque ele não lembra o que aconteceu para ter perdido, né? Eu acho que a Cerise veio no stealth mesmo para arrebentar com ele, então ele não viu nada. Ou ele simplesmente, depois que caiu juntamente com o Arthur, ele deve ter se machucado feio, quando levantou já tomou um ataque fatal da Cerise, quase fatal, né, na verdade, né? Um ataque da Cerise e ele ficou daquele jeito desmaiado. E depois vão ter momentos que eu falei pra você que eles comentam, a conversa da Esther com o Arthur lá na taverna de boa, assim, é pra ter um momento assim entre todos lá no Castelo Flutuante, que é um evento mais fechado, que é o capítulo Comer, Beber, Seja Feliz. É importante pra história, porque eles vão ter muitas conversas interessantes ali também. E depois de um tempo nós vamos ver um vislumbre do poder máximo do Arthur. E o Arthur finalmente, depois de absorver todo o chifre do Uto, ele vai sim conseguir pular, subir um estágio do seu núcleo de mana. Nem preciso falar pra vocês qual que é, né? Mas me fala aí, deixa que você tá curtindo o mangá, tá legal pra você, tá esperando pra ver a novel mais pra frente. Se você não tá aguentando, vai lá no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra você estar ouvindo a continuação desse capítulo. Forte abraço, tamo junto, até depois do